Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Capítulo 5 do Evangelho de São Lucas. Vocação dos primeiros discípulos. A pesca milagrosa. Certo dia, Jesus estava à beira do lago de Genezaré, e a multidão se comprimia a seu redor para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos à beira do lago. Os pescadores tinham descido e lavavam as redes. Subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Então sentou-se e do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança mais para o fundo e ali lança vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, pela tua palavra, lançarei as redes. Agindo assim, pegaram tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram os 2 barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta de mim, Senhor, porque sou um pecador. Ele e todos que estavam com ele ficaram espantados com a quantidade de peixes que tinham pescado. O mesmo ocorreu a Tiago e João, filhos de Zebedeu e sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenhas medo. De agora em diante serás pescador de homens. Eles levaram os barcos para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Estando Jesus numa das cidades, apareceu um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, ele caiu com o rosto em terra e suplicou-lhe: Senhor, se queres, tens o poder de purificar-me. Estendendo a mão, Jesus tocou nele e disse: quero, sejas purificado. Imediatamente a lepra desapareceu e ordenou-lhe que não o contasse a ninguém. Mas disse: vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta por tua purificação a oferenda testemunho. Cada vez mais sua fama se espalhava e as multidões acorriam para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Ele, porém, se retirava para lugares desertos, onde se entregava à oração. Num desses dias, ele estava ensinando na presença de fariseus e mestres da lei, que tinham vindo de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. O poder do Senhor estava nele para fazer curas. Vieram alguns homens carregando um paralítico sobre uma maca. Eles tentavam introduzi-lo e colocá-lo diante dele. Como não encontrassem um modo de introduzi-lo, por causa da multidão, subiram ao telhado e pelas telhas desceram o paralítico com a maca, no meio diante de Jesus.
Vendo a fé que tinham eles, Jesus disse: Homem, teus pecados são perdoados. Mas os escribas e os fariseus começaram a pensar: quem é este que fala blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, perguntou: que estáis pensando no vosso íntimo? O que é mais fácil dizer? Teus pecados são perdoados? Ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados na terra, eu te ordeno, disse ao paralítico, levanta-te, pega tua maca e vai para casa. No mesmo instante, levantando-se diante de todos, pegou a maca e foi para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram admirados e glorificavam a Deus, cheios de temor, dizendo: vimos hoje coisas maravilhosas. Vimos hoje coisas maravilhosas. Vocação de Mateus. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria de impostos. Disse-lhe Jesus: segue-me. Deixando tudo, Levi, levantou-se e seguiu. Levi preparou-lhe um grande banquete na sua casa. Lá estava um grande número de publicanos e de outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e os escribas, dentre eles, murmuravam, dizendo aos discípulos de Jesus: por que comeis e bebeis com os publicanos e com os pecadores? Jesus respondeu: não são as pessoas com saúde que precisam de médicos, mas os doentes. Não é a justos que vim chamar à conversão, mas a pecadores. O jejum e o vinho novo. Eles disseram-lhe: os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus então lhes disse: podeis obrigar os convidados do casamento a jejuar enquanto o noivo está com eles? Dias virão, então, quando o noivo lhes for tirado. Naqueles dias vão jejuar. Contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém corta um remendo de roupa nova para costurá-la em roupa velha. Caso contrário, o novo rasga o velho e o remendo de roupa nova não combina com roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres e perdem-se o vinho e os odres. Vinho novo em odres novos. E disse ainda: ninguém que tomou vinho envelhecido deseja vinho novo, pois diz: o velho é melhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, queridos ouvintes da rádio Atividade 87,9 FM, neste dia em que nós estamos agradecendo a Deus pelo dom da vida deste grande radialista, o nosso querido Melquíades. Que Deus abençoe a ele abundantemente, né? Radioatividade, www.atividadenet.com,
atividadefm.net, né? E os aplicativos todos no Instagram, no YouTube, Rádio Atividade, no TikTok, no Facebook, né? Você é convidado a curtir, a seguir os aplicativos desta potente emissora. E eu quero te agradecer por você sempre estar também no nosso Instagram, Rádio Padre Ângelo Márcio, e no YouTube, Rádio Padre Ângelo Márcio, na página no Facebook, Rádio Padre Ângelo Márcio. Que Deus te abençoe abundantemente. Nós estamos lendo o Evangelho de São Lucas. Pois é. E você? Como é que está a sua leitura aí, querido ouvinte? Hein? Vamos preparar, gente, para o final do ano, lendo o Evangelho de São Lucas. Hoje ainda é o dia 7. Se você começar a ler hoje, antes do dia 31 de dezembro, você terá lido todo o Evangelho de Lucas e você vai preparar para o ano santo de 2025 com o Evangelho de São Lucas. É preciso fazer aquilo que Jesus diz nesse capítulo 5 que nós ouvimos hoje. Avança para mais fundo das águas, né? Lançai as vossas redes para a pesca, do quinalto a lance para as redes mais profundas, né? É preciso a gente lançar-se nas águas mais profundas, tá bom? Então, vamos estar atentos cada vez mais à palavra de Deus que nós ouvimos aqui nesse capítulo 5, né? A multidão se comprimiu ao seu redor para ouvir o quê? Para ouvir o quê? A palavra de Deus. E Simão Pedro disse, né? Mestre, nós trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada, mas em atenção à tua palavra lançaria as redes. Ou seja, é preciso ouvir a palavra de Deus, é preciso ouvir, obedecer a palavra de Deus. Então eu te convido a ler, meditar, né? No nosso Instagram, no nosso YouTube, nós estamos publicando os vídeos, né? Que nós estamos fazendo a leitura do capítulo, de cada capítulo de Lucas, rapidinho. Olha aí, eu já li o capítulo 5 todinho e ainda não deu nem 3 minutos que nós estamos lendo aqui, né? Nós vimos também a vocação de Levi, a vocação de Mateus, né? Que passou e chamou ele. Jesus disse, segue-me. Ele não ficou lá, não sei, Jesus, como é que eu faço para ir? Como é que eu não vou? Não, ele levantou-se e seguiu a Jesus, né? Levantou-se e seguiu a Jesus. E aí lá na casa dele, ele preparou um grande banquete para Jesus e foi os amigos dele, os outros publicanos. O que eram os publicanos? Os cobradores de impostos, pessoas de má vida, como se diz, né? Lá naquele tempo. E aí Jesus, vendo os fariseus que estavam criticando ali os cobradores que estavam ali, Jesus falou, não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas os doentes. Você já pensou nisso? Que toda vez que você vai no médico é quando está doente? Você já pensou nisso? Que o plano de saúde, na verdade, é um plano de doenças? Não é? Pois é. Então, vamos cuidar da nossa saúde, gente. Lucas era médico. Vamos cuidar da nossa saúde, beber mais chá sem açúcar, evitar açúcar de pacotes, evitar muito arroz branco também, daqueles pacotes, né? Evitar óleo de soja, tudo isso é cuidar da saúde. E depois, Jesus que fala, né? Vimos hoje coisas maravilhosas, eles disseram. Mas nós vamos agora, meus amigos, encerrando aqui o nosso capítulo ao vivo e você segue aí na Rádio Atividade com as nossas apoio cultural. Nosso muito obrigado a você que acompanhou aqui essas nossas transmissões deste capítulo 5, né, de Lucas, e hoje eu fiz aqui dentro da Rádio Atividade, que Deus, nosso programa vai ao ar todo sábado, das 5 às 9 da manhã, pelo menos por hora nós estamos tendo este horário das 5 às 9 da manhã, o nosso programa que já está aqui no ar, já desde maio,
É desde maio que nós estamos aqui na atividade. Meus amigos. Muito bem, então Deus abençoe você abundantemente. Você tenha um ótimo dia, né? Com a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, pela intercessão da Imaculada Conceição e de Santa Luzia. Fiquem com Deus.